conosco está no Notícia na Tarde o Dr. Ciro Sonsini, que é o presidente do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina. Dr. Ciro, o que acontece com os médicos flagrados na reportagem? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, ouvintes. Esperamos que eles tenham, evidentemente, o direito de se manifestar democraticamente e, se houver a confirmação triste e lamentável desses episódios, que sejam punidos. Crime é crime em qualquer instância, em qualquer situação, né? E o problema é que, de repente, acaba jogando para tudo quanto é lado e sujando a imagem de gente que não tem nada a ver com a história, né? Não nos preocupam mais com isso, não. Porque qualquer cidadão ou cidadã que entenda ou queira entender que a partir daí toda a categoria está alcançada, certamente não me cabe ficar muito preocupado com esse cidadão. Sabemos que desonestos tem em todas as profissões, em todas as situações. O nosso país não tem sido um exemplo de honradez. Os que estão lá em cima, né, tá aí a Petrobras para provar para todo mundo, são os que menos fazem, não todos, evidente, para que a sociedade entenda que, dizias ainda há pouco, não são novas leis, são novos costumes. Esquecer aquela coisa do levar vantagem em tudo, né? Dar um jeitinho, e depois eu pego por um preço baixo, depois eu faço um aditivo para aquela obra. Os costumes é que tem que ser mudados. Agora, um exemplo desse, tudo fica mais difícil. Agora, mas doutor eu não Ciro, me preocuparia muito, Renato, com essa ideia de que, mas aí alcança a categoria. Não alcança. Criminoso é criminoso, e se assim for comprovado, que sejam punidos, isso em qualquer área, né? Faltam mecanismos de controle quando do hospital público da utilização de prótese nas cirurgias? Com certeza, e nós aqui do sindicato e das entidades médicas do nosso estado estamos desde 2007 propondo à Secretaria de Estado da Saúde, por tabela à sociedade catarinense, que mude o método de aprovação do juiz, do magistrado, com relação a essas famigeradas ações de judicialização. Para você ter uma ideia, e os ouvintes também, o que é que precisaria, e nós médicos estamos à disposição, já colocamos a Câmara Técnica da própria Associação Médica à disposição, seria, quando tiver uma prótese, por exemplo, em que o médico diga que aquela que resolve o problema daquele cidadão, de que o juiz é chegado à mesa dele para ele assinar sim ou não. Ele não tem nenhum conhecimento de medicina e, para se livrar ou para não comprometer ninguém, ele diz, de acordo. Aí uma prótese custa 200, poderia ser feito um reparo no cidadão por alguma brasileira que custasse 20, por exemplo. Então esse é o começo. Nós sugerimos, Renato, para enfrentar essa judicialização, que houvesse na Câmara Técnica da ACM o parecer abalizado de uma junta médica a respeito de todo pedido desse tipo. Por que de 2007 até agora não andou? Porque, evidentemente, que se a junta médica for dizer se aquela prótese tem embasamento, aquele medicamento é adequado ou não, isso é um parecer técnico, ele tem que receber por esse trabalho. Isso é um trabalho também. Até agora, o Tribunal de Justiça não encontrou uma maneira de remunerar o médico para que ele dê o parecer, que servirá de embasamento para o juiz dizer, sim, eu vou conceder isso, ou dizer, não, cientificamente não há comprovação de que haverá benefício para esse medicamento, essa coisa. Pois é, desde 2007, Renato. Pois é, mas doutor, isso que o senhor está nos falando aqui é algo que nos deixa espantados, né? Porque eu até pensava que havia uma câmara técnica, o magistrado consultava alguém da área técnica, uma câmara técnica, uma consultoria técnica para embasar a sua decisão. Não é assim que funciona hoje? Não deve ser assim. Ao meu conhecimento, não é assim. Nós, médicos, oferecemos essa possibilidade à Secretaria de Saúde, evidentemente, mas não caberia a ela fazer o pagamento ao médico, a essa junta, porque poderia dizer que estaria, talvez, comprando o parecer, né? Sim, sim. Eu pago para ter um parecer que me interessa. Não. Quem tem que pagar para instrumentalizar melhor o magistrado é a Justiça. Só que a Justiça parece que é muito ágil em conceder R$4.000 para cada servidor no final do ano, além daquilo que ele tem direito, e não pensa em uma maneira de agir para poder pagar o médico que vai dar um parecer para aquele caso
e, evidentemente, não economizar no que não cabe. Pelo contrário, quando for à justiça buscar um direito que é líquido e ficar definido que aquela prótese que ele pede ou aquele medicamento tem ação real, efetiva, nós não queremos evitar isso. Nós queremos evitar o abuso que leva à desonestidade, que está aí comprovado agora. Uhum. Bom, então a ideia dos sindicatos médicos é que desde 2007 o judiciário contratasse, né, pagasse pelo serviço de uma câmara técnica médica da ACM. O senhor defende, é isso? Exato, essa proposta é do sindicato, da ACM e do Conselho de Medicina. O primeiro evento de debate que nós fizemos em público foi em 2007 em Chapecó. Repetimos em anos seguintes. Estamos permanentemente dizendo a mesma coisa. E o Tribunal de Justiça, e eu até já sugiro uma pauta para o nosso consagrado colunista, quem sabe, diga, por que não consegue recursos para bancar o pagamento de médico e, com isso, ter o magistrado na sua mão a possibilidade melhor de poder fazer uma aferição técnica. Ele não conhece nada do medicamento para oncologia, por exemplo. Mas o médico oncologista tem como fazer um levantamento sobre um lançamento novo e botar ali embaixo. Ele tem eficácia terapêutica comprovada, não tem. E a partir daí o magistrado, sem dor de consciência, dizer para alguma família, não vou conceder, porque não tem eficácia comprovada. Hoje, na dúvida, quando há risco de morte, ele diz, cumpra-se, e obriga a Secretaria de Estado da Saúde a fazer a compra, o pagamento, muitas vezes inadequadas. E seria o caso de cobrar. Por que o Tribunal de Justiça, que já foi provocado por nós, médicos, muitas vezes, não busca melhorar o aporte de informações aos seus magistrados? Pois é, e aí o seguinte, né? Certamente o custo para o erário, o custo para os cofres públicos seria muito menor firmando uma parceria com os médicos em busca de um parecer técnico, claro, do que aquele valor que é gasto com a judicialização da medicina, né? Com certeza, muito menor. Isso seria... A Secretaria de Estado da Saúde tem interesse nisso. Só não poderia ela fazer o pagamento por força óbvia, né? De que se dissesse não e não, o advogado vai lá e dizer, ela está dizendo não porque ela não quer pagar. É parte interessada, né? É parte interessada. Teria que ser outro poder. O poder é o judiciário. Os magistrados são ignorantes em área médica. Eles não sabem nada, o que é muito normal. Eles têm que ser provido o seu desconhecimento por quem conhece. Evidentemente tem que pagar. Se não pagar, não vai ter o serviço, nenhum médico vai trabalhar de graça nesse sentido, né? Agora, a economia fazendo com que a prótese, o medicamento, o aparelho, aquele que é realmente necessário, chegando aos cidadãos, a economia com aqueles que não precisam, ou que são ações criminosas como essa, seria uma economia brutal, com dinheiro, evidentemente, e aplicável na área da saúde, não tirando de outras áreas, de melhorar o ar-condicionado daquela unidade, uma maca nova, uma ambulância, ou isso ou aquilo. Os valores seriam significativos. Nós, médicos, continuamos à disposição. A Associação Catarinense de Medicina, posso falar por ela, pelo Dr. Rafael, com certeza continua à disposição. A palavra com a Secretaria de Estado da Saúde e com o nosso judiciário, sem querer com isso, Renato e ouvintes, querer tapar o sol com a peneira. Nós estamos apenas tratando de um assunto também correlato e também importante, mas sem querer dizer que a culpa do médico criminoso que faz isso está de não ter um melhor encaminhamento técnico de fiscalização. Não. Se houve o crime, tem que ser punido, porque nós não queremos médico, colega nosso, agindo assim. Se ele age assim, ele não pode ser encarado como um colega. Nós não gostamos dessa perspectiva. Não seria colega, né? Aí seria um bandido com jaleco, né? Bandido jaleco, que a ação se dê, evidentemente, respeitando aos que forem nominados o direito da defesa, isso é constitucional, cumpridas as etapas e reafirmada a culpa e o dolo, é criminoso, tem que ser punido, com toda certeza, e o Sindicato dos Médicos
aprova completamente as investigações. Dr. Ciro Sonsini, que é presidente do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina. Muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. E já assumo um compromisso de, na primeira audiência com o secretário de Estado da Saúde, que recém assumiu, nós do sindicato vamos retomar esse assunto e comentar com ele isso. Secretário, vamos tentar resolver, nós estamos falando nisso desde 2007. Vamos tentar avançar, porque o dinheiro do SUS não é um dinheiro infinito e qualquer desperdício faz falta para setores importantes. Muito obrigado, Renato. Um bom começo de ano para todos. Para o senhor também. 3h20. Eu me lembro que um tempo atrás eu fiz uma reportagem, entrevista com o pessoal do Tribunal de Justiça, Conselho Regional de Medicina, entidade de defesa dos direitos dos pacientes a respeito da judicialização da medicina. E me lembro que há um tempo atrás havia sido firmado uma parceria tratando de uma câmara técnica. E é justamente isso que o Dr. Ciro Sonsini está pleiteando. E faz todo sentido, né? Por quê? Que com uma câmara técnica você fornece um manancial de informações para fundamentar, para direcionar uma decisão do magistrado em defesa do bom gasto do dinheiro público. E hoje nós temos uma crescente, né, do gasto público em função da judicialização da medicina. Citando aqui o Dr. Ciro Sonsini, muitas vezes decisões por tratamentos sem a eficácia comprovada, extremamente caros.